nesse dia 3 de julho, a gente já está aqui com você no Facebook também, pela minha página aqui no Facebook. Vamos ao noticiário nosso aqui local, né? Boa tarde para você, obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. E você que está ligado aí na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, já pode acessar lá a minha página, né? E acompanhar aí as notícias do nosso programa de hoje, né? Lembrando para você, meu amigo, que acompanhamos hoje, né? Aliás, já no Fantástico ontem a notícia foi apresentada, a prisão do Jacó Barata, né? Do Jacó Barata Filho. Lembrando que essa família Barata manda nessa questão dos ônibus no Rio de Janeiro há bastante tempo, né? E ontem no Fantástico trouxeram a informação da prisão do senhor Jacó Barata Filho, né? Por conta aí de investigações da Polícia Federal. A prisão nasce da delação premiada do Jonas Lopes Filho, que era presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né? E, meu amigo, além do Jacó Barata, outras figuras também importantes aí desse meio do transporte público no Rio de Janeiro também foram engaiolados numa operação que aconteceu na manhã de hoje, né? E assim, já há algum tempo eu venho sempre dizendo aqui para os amigos, né? E aí me chamam de maluco, que um dos problemas do transporte público na nossa região é exatamente o lobby das empresas de transporte público, dos empresários do setor rodoviário, dos ônibus, né, das empresas de ônibus, né? E não fiquei surpreso, então, quando descubro, através dessa reportagem, né, que o noticiário hoje está trazendo essa informação, que a rapaziada ofereceu aí ao longo dos últimos anos 260 milhões em propina, olha só, 260 milhões em propina para aqueles que deveriam exatamente trabalhar para nos oferecer mais tranquilidade nessa coisa do transporte, que é a classe política. Presta atenção, meu irmão, 260 milhões de propina. Eu quero lembrar para os amigos daquele inferno que é a Avenida do Contorno. Os amigos lembram, né? Já há alguns anos eu falo isso aqui, né? Duplicaram a Avenida do Contorno, esse trecho ali da BR, né? Que liga ali de Itaboraí até Niterói, né? Aquilo ali é um atraso de vida, né? Vale lembrar isso para os amigos, né? Quem trabalha em Niterói, quem trabalha no Rio, perde 4 horas, 5 horas diariamente da sua vida no trânsito ali, por conta daquele gargalo que não adianta duplicar, triplicar, porque o volume de carros é muito grande, o volume de ônibus e tal. E eu sempre digo para as pessoas, sempre disse para as pessoas que a melhor maneira de se resolver esse problema era colocando o transporte de massa sobre trilhos para funcionar, colocar o trem para funcionar. Por que os trens não giram, meu amigo, aqui nessa região, né? E lá, aproveitei que a prisão do Jacó Barata foi anunciada, né? Eu já sabia mais ou menos por que o Jacó estava sendo preso, né? Quando falou que o Jacó Barata foi preso, eu já sabia o que era. Mas no nosso país, nós vivemos meio que parece que a gente vive num mosteiro, né? Tem gente que é inocente, cara, e não percebe os problemas que acontecem, os problemáticos, né? Que são os picaretas que transitam aí em variados setores da sociedade. Então, assim, fica muito nítido que esse problema do transporte não é resolvido por conta da máfia do transporte de ônibus, né? Simplesmente isso, né? Você imagina São Gonçalo com o volume de pessoas que residem ali, né? Você imagina Itaboraí com o volume de pessoas que residem ali, né? E agora Tanguá crescendo, Rio Bonito crescendo bastante e tal. As distâncias nunca ficaram tão curtas, né? E assim, e as pessoas trabalham aqui, trabalham lá, vêm de lá para cá, vêm daqui para lá e tal. Se nós tivéssemos do transporte sobre trilhos aqui na nossa região, esse problema, esse pau com formiga que é a BR ali, isso já tinha sido resolvido há muito tempo, né? Então são preços de passagem muito caros, né? Vale lembrar isso também.
as passagens são extremamente caras, né? O valor do quilômetro é muito caro aqui na nossa região, né? E a Rio Ita domina esse cenário aqui no nosso quadrado, a Rio Ita domina o nosso cenário, não tem uma concorrência, né? Não aparece concorrência, né? E surge aquela ideia do metrô, né? O metrô que ligaria Itaboraí a Niterói, né? Inicialmente tinha uma lógica do metrô passar por baixo da Baía de Guanabara, e mas não dá certo, que não vai, que não sei o quê. Bom, quero lembrar para os amigos que esse projeto de ligar o Rio de Janeiro ao outro lado da Guanabara, até aqui na região de Itaboraí e São Gonçalo, esse projeto começa a ser falado em 1968. Pode pesquisar na internet aí, pode pesquisar. Coloca lá, transporte sobre trilhos, trem, metrô, até do Rio, Niterói para Itaboraí, São Gonçalo. Só coloca lá no Google que vai abrir uma série de reportagens, de matérias, de textos, dizendo, e entre as novidades que traz, diz que se discute essa questão de trazer o transporte até São Gonçalo e Itaboraí sobre trilhos, exatamente para poder acabar com aquele gargalo miserável que é a Avenida do Contorno, né? E aquele engarrafamento louco que tem ali, que é um atraso de vida para todas as pessoas que precisam vir de lá para cá ou daqui para lá, né? E então, assim, gente, desde 1968, eu não era nascido ainda, que se trata desse assunto. Ou seja, nós estamos falando de 50 anos tratando do tema. E esse negócio nunca sai do papel, né? Nunca sai do papel. Nos últimos anos, por conta da chegada do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, Comperj, né? Mais a sanha voraz do governador Sérgio Cabral, né? O Cabral viu uma possibilidade de botar uma prata no bolso, assim como ele botou em tantas outras situações, vislumbrou, ele e a sua quadrilha vislumbrou a oportunidade de botar um dinheirinho no bolso através dessa questão do transporte público, criando o quê? Fazendo obra, né? Fazendo obra, logicamente, superfaturando tudo isso, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o Wallace Ramos, mandar um abraço aqui para o Marcos Fausto, né? Sejam bem-vindos. E nós estamos aqui discutindo a questão do transporte público na nossa região, né? Haja visto que hoje foi preso, aliás, foram presos, né, elementos importantes ligados a esse setor. E todas as vezes que o governo se movimenta na direção de melhorar para a população essa questão do transporte público, dando a opção do trem, a opção do metrô, sei lá, alguma coisa que rivalize com os ônibus, o projeto fica engavetado, o negócio nunca sai, né? E aí aparece o sujeito lá da FETransport, né, falando isso, falando aquilo, né? Aparece o outro do Detro dizendo isso, dizendo aquilo, né, e tal. CPIs que são abertas na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não prosperam, e uma série de sacanagens, até que hoje nós estamos sabendo aí de 260 milhões de reais em propina, né, sendo oferecido aos políticos, à classe política aí, vindo do setor do transporte rodoviário, das empresas de ônibus especificamente. Então a gente começa a entender que a nossa passagem é tão cara, primeiro, para poder as empresas terem caixa para pagar os vagabundos que estão no poder aí no nosso estado, né? Eu sempre falei isso. Nomes importantes, como o senhor Leslie Teixeira, né? Da FETransport, o senhor Rogério Onofre, né? Que comandava lá o Detro, né? Nomes que, todas as vezes que se fala em transporte, aparecem esses nomes, estão presos, né? Nessa operação de hoje da Polícia Federal, né? O meu amigo Wanderson Carlos já comenta aqui através do Facebook que a passagem de Rio Bonito a Alcântara é mais que o dobro de Tanguá a Alcântara. Não dá para entender essa diferença, diz ele. Infelizmente fazem o que querem, né? Pois é, fazem o que querem, Wanderson, e quando a gente noticia aqui esses fatos, né, de que tem sacanagem nesse negócio, de que esse valor exorbitante tem alguma finalidade, que é custear campanhas eleitorais, pagar para que as coisas não andem, que projetos não saiam do papel, aparece um monte de brasileiro bobo, né, dizendo, não, você não pode dizer isso, não. Então tá aí hoje, depois de muitos anos, graças a Deus sai uma reportagem
dizendo a prisão do senhor Jacó Barata, que é o papa dos ônibus no Rio de Janeiro, né? Prisão do cara da Fé Transport, prisão do cara do Detro, né? Ainda tem o tal do Lavoura, né, que está em Portugal e tal. Os principais nomes do transporte no Rio de Janeiro estão presos, e desses caras saíram aí uma propina de 260 milhões para a classe política, né? Ora bolas. É claro que essa propina não foi um presentinho de Natal para a classe política. É claro que a ideia era fazer esses elementos, né, pensarem e governarem de acordo com os interesses dessas pessoas, né? E aí eu queria aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui tratando desse tema, né? E antes de eu trazer a reportagem da prisão dessas figuras, eu gostaria de reproduzir para você que está me acompanhando uma reportagem, né? Uma peça publicitária que foi vinculada pelo governo do estado em 2011, falando sobre a criação... Bem-vindos a Niterói. Próxima estação... Falando sobre a criação da linha 3 do metrô, que é exatamente a ideia que se tinha inicialmente, né, de trazer para a nossa região aqui o transporte sobre trilhos, ou sobre trem, ou metrô, para poder ser um desafogo, né, para a população que mora em São Gonçalo, para a população que mora em Itaboraí, e Itanguá, e Rio Bonito, esse quadrado que nós vivemos aqui, que é um inferno viajar de ônibus, né? Eu confesso para os senhores que quando eu vou a Niterói, eu sempre vou de carro, nem olho para ônibus, nem olho para van, porque não dá, né? Por mais que seja demorado, mas você tem um pouco mais de tranquilidade indo de carro. Mas gostaria muito que nós tivéssemos um transporte público eficiente, né? Confortável, tranquilo e rápido. Certamente eu deixaria o carro em casa, que se tivesse um metrô, todas as vezes que eu tivesse que ir a Niterói, eu iria, claro que eu iria de veículo particular, né? De veículo. Iria no transporte de massa, né? Iria de metrô, iria de trem, né? Com muito mais tranquilidade do que você está dirigindo e tal, em estrada, aquele negócio todo. Mas não dá. O transporte de massa que nós temos é ônibus. E, cara, não dá para andar de ônibus, porque isso é um inferno, né? Na última semana eu estava conversando com um amigo que trabalha em Niterói, e ele me disse que levou 4 horas e meia para chegar em casa na sexta-feira. Olha só, 4 horas e meia, né? Eu tenho depoimento de amigos que em época de carnaval, Natal, essa coisa toda, os caras saem de lá às 7 horas da noite, chega meia-noite em casa, né? Por conta desse gargalo miserável que tudo passa ali pela Avenida do Contorno, e não existe uma alternativa para quem está se deslocando através de transporte público. Só existe ônibus, né? E os ônibus não dão até conta, mas é esse inferno, né? Você perde 4, 5 horas do seu dia, né? Às vezes é 3 horas de manhã para ir, mais 3 para voltar, 6 horas você perde do seu dia nesse deslocamento aí de Itaboraí para Niterói, para o Rio, né? De São Gonçalo, de Rio Bonito, de Itanguá para lá e tal, ou para ir ou para voltar. Antigamente você tinha só aquele engarrafamentozinho de manhã. Hoje é o tempo todo, quase você tem aquele engarrafamento. Ainda tem as obras aí da autopista Fluminense, que resolve fazer para poder mostrar serviço, para justificar o pedágio que cobra, né? Aí fica em uma mão só, ainda complica o negócio mais ainda. Bom, e aí surge a proposta, né? Sempre requentam essa história da tal da linha 3 do metrô para ligar Niterói a Itaboraí, dando a mais de 2 milhões de pessoas a possibilidade de ir e vir com mais tranquilidade e sem ser espoliado pelas empresas de ônibus aqui da nossa região. Mas isso não sai do papel. Que coisa, né, cara? Por que isso não sai do papel? Será por que esse projeto não sai da gaveta dos seus pensadores? Bom, o ex-presidente do Tribunal de Contas, Jonas Lopes, né, ele explicou por quê. É porque a classe política toma uma prata na delação premiada. Ele contou aquilo que nós já estamos falando há mais de 20 anos, né? A classe política, né, a galera aí do governo do estado, toma uma prata para poder não aprovar esse projeto. E esse dinheiro vem exatamente das empresas de ônibus aí do estado do Rio de Janeiro. Bom,
eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês uma peça publicitária que foi vinculada, está disponível na internet, ela foi vinculada pelo governo do estado, um projeto, olha que bacana o projeto, né? Aliás, a ideia é sensacional, viável, né? Dá para fazer sim, e quem reclama, quem critica a ideia, ou é porque não acredita na classe política, com toda razão, ou simplesmente porque tem interesses de não ver esse projeto sair do papel, né? Então, em 2010, 2011, surge então a ideia de se trazer, ligar o Rio de Janeiro até Itaboraí, né? E o governo do estado fez uma peça publicitária, um vídeo, né, que está disponível na internet para quem quiser ver. E eu vou reproduzir para você aqui agora, né? A galera que está me acompanhando no Facebook vai poder acompanhar, né? O vídeo. E a moçada que está em casa, ligadinha aí na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, vai poder ouvir o áudio aí, dá para entender perfeitamente o que é. Minha amiga Patrícia Brito Lemos chegando aqui, seja bem-vinda, né? E hoje o nosso tema aqui inicial é o transporte público, né? A prisão de vagabundos que transitam nesse setor aí mostram que nós sempre tivemos razão quando dizíamos que tinha sacanagem nesse negócio de preço de passagem, né? A falta de concorrência às empresas de ônibus, né? Mas vamos acompanhar essa peça publicitária produzida pelo governo do estado lá em 2010, 2011, para o amigo sentir qual seria o remédio, né, aqui para nossa região. Vamos aqui acompanhar isso. Bem-vindos a Niterói. Próxima estação, Araribóia. O desembarque deve ser Este som parece música e está no sonho de muita gente boa que mora em toda a região de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro e que necessita se deslocar entre esses municípios. A realização desse sonho vai trazer a melhoria de qualidade de vida e dignidade para milhares de trabalhadores, que chegam mesmo a perder até 4 horas por dia para ir e voltar ao trabalho, ficando longe de suas famílias, causando danos à sua saúde e ao seu próprio meio ambiente. Este sonho está muito perto de virar realidade. Chegou a hora de começar as obras da linha 3 do Sistema Metroviário do Rio de Janeiro. É o governo do estado, com a participação do governo federal, realizando um empreendimento de transporte de massa de alta qualidade. A linha 3 será a primeira linha intermunicipal do metrô do Rio e interligará Itaboraí, São Gonçalo e Niterói com a área central de negócios da capital do estado. Este novo sistema de transporte terá cerca de 28 quilômetros de extensão e demandará um investimento da ordem de 3 bilhões de reais. Ao todo serão construídas 15 estações metroviárias, sendo 12 delas elevadas, 2 de superfície e uma subterrânea. As áreas vizinhas às estações serão pavimentadas e urbanizadas de forma integrada com o sistema viário do município. Serão construídos pátios de manutenção em Barreto e em Guaxindiba. A maior parte da sua implantação ocorrerá sobre a linha férrea existente, terreno de propriedade do governo do estado. Será também construído um centro de controle para todo o sistema operacional da linha 3 em Barreto. Sob a Baía de Guanabara, até uma profundidade de 65 metros, serão escavados e construídos 2 túneis paralelos, sendo um para cada sentido da via, com 5,5 km de extensão e 6 metros de diâmetro interno cada. Como medidas adicionais de segurança, serão construídos a cada 400 metros túneis de apoio e de ligação aos 2 túneis principais, e também poços de ventilação nas proximidades da Praça 15. A construção de túneis submersos desta dimensão necessita da utilização dos maiores avanços tecnológicos na construção de metrôs. Sistemas semelhantes que utilizaram a mesma tecnologia já operam com eficiência e segurança em diversos países pelo mundo. O TBM, Tunnel Boring Machine,
ou Mix Shield, ao mesmo tempo em que escava túneis, reveste suas paredes com aduelas de concreto. Um modelo exclusivo será construído para as obras da travessia da Baía de Guanabara, adaptado ao tipo de solo, à profundidade a escavar, além de outras exigências técnicas específicas. A estação Carioca do metrô do Rio será ampliada conforme já estava previsto em seu projeto inicial, para possibilitar a integração da futura linha 3 do metrô com as linhas 1 e 2 já existentes. Assim, o passageiro que futuramente pegar o trem em Itaboraí, Coaxindiba, São Gonçalo ou mesmo em Niterói, terá certeza de poder chegar até o centro do Rio de Janeiro com toda a segurança, conforto e rapidez. De lá poderá fazer a integração com a linha 2, chegando até a Pavuna, ou com a linha 1, viajando em direção à Praça Sans Penha, na Tijuca, e à Praça General Osório, em Ipanema. Cada uma dessas linhas chegará à estação Carioca em um nível diferente, e o acesso dos passageiros será feito por escadas rolantes e elevadores, fazendo da Carioca o coração do sistema metroviário do Rio e a mais carioca das estações. A linha 3 partirá do norte de São Gonçalo, bem próximo ao município de Itaboraí, e seguirá por cerca de 4 quilômetros em 2 vias de superfície até a localidade de Alcântara, em São Gonçalo. Dali seguirá por aproximadamente 18 quilômetros até Niterói. Seguirá passando pelo campus da Universidade Federal Fluminense e atravessará a Bahia em direção ao Rio, através de 2 túneis paralelos até chegar à estação Carioca. A travessia da Baía de Guanabara por metrô será feita em 5 minutos. Espera-se que a nova refinaria, quando em operação, vai gerar 260 mil novos postos de trabalho. Grande parte desse contingente precisará se deslocar diariamente para Itaboraí e voltar às suas residências nos mais variados bairros do Rio, Niterói e São Gonçalo. A linha 3 será o meio de transporte ideal para todas essas pessoas e evitará congestionamentos na infraestrutura viária existente. Para a implantação das obras civis da linha 3 do Sistema Metroviário do Rio de Janeiro, o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Transportes, contratou construtoras brasileiras com grande experiência na execução de obras dessa natureza. A operação da linha 3 vai possibilitar a oferta de transporte de ótima qualidade a 450 mil passageiros por dia no corredor Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, e contribuirá significativamente para a melhoria dos padrões ambientais e de qualidade de vida da população fluminense. Além de promover a reurbanização de toda a região do entorno da obra, reduzir o trânsito de veículos poluentes, engarrafamentos e os acidentes, serão muitos os benefícios sociais que virão no trem da linha 3 do metrô. Dentre eles, estará a geração de milhares de empregos. Só na sua construção serão criados, no pico das obras, cerca de 3.800 empregos diretos, sendo prevista a contratação de 2.450 trabalhadores qualificados. A linha 3 trará o desenvolvimento e bem-estar social, induzindo o crescimento urbano organizado em toda a sua área de influência, promovendo o desenvolvimento do comércio, da prestação de serviços especializados e incrementando o mercado imobiliário de toda a região de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, localidades que apresentam as maiores taxas de crescimento populacional de todo o estado. A linha 3 será uma obra de engenharia de repercussão mundial e um exemplo de sinergia entre o poder público, a iniciativa privada e a população fluminense. Por isso tudo é que se pode dizer que este sonho está pronto para se tornar realidade. Muito bem.
Olha, minha gente, e aí nós descobrimos a sinergia, né? A sinergia comentada aí agora pelo narrador dessa peça publicitária, né? Eu achei interessante as empresas. Você viu quais são as empresas que iriam construir? OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Carioca, né, e tal. Aquelas que estão aí até o pescoço enrolada na Operação Lava Jato, né, nas sacanagens do governador Sérgio Cabral. Pois é, então. Ainda não se tinha notícia dessa situação toda, né, aqui no Rio de Janeiro. Mas a necessidade da população fluminense, a galera que mora aqui na região metropolitana, aqui desse lado do estado do Rio de Janeiro, do lado de cada poça, né, como costumam chamar a Baía de Guanabara, essa necessidade todos nós sabemos. É claro que os governantes sabem, e eu vou acrescentar um fato aqui: não existe necessidade nenhuma, não é questão do Comperj que deveria impactar e motivar a construção dessa estrutura de transporte para a população, né? Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói já tem usuários suficientes para poder bancar e ter a necessidade de ter um serviço desse sendo oferecido a eles. Não é porque mais 250 mil pessoas estariam chegando à região por causa do Comperj que isso tem que ser construído. Não, já pode ser colocado agora. Esse projeto nasceu em 1968 e os vagabundos da política não botam esse troço para funcionar por uma simples razão: sacanagem, né? Vagabundagem, né? Simplesmente fazem negócio em cima dessa ideia, e o povo, como diria lá o Pantaleão, né, que é um personagem de Chico Anísio, né? Povo que se exploda, não era isso que dizia o Pantaleão? Pois é. Bom, e o secretário, o meu amigo Marcos Fausto, lembra aqui que o secretário da época era o Luiz Fernando Pezão. Pois é. Então por que eu falo isso com tanta veemência, né? Por que eu digo com tanta veemência que tem vagabundagem, tem picaretagem? Para dizer a verdade, amigos, eu falo isso há muito tempo, né? Falo isso há muito tempo. Eu lembro que no ano de 2000, eu era garoto ainda, 20 anos, 20 e poucos anos, né? E aí caí na ideia de ser candidato a vereador, e eu falava isso no palanque, e lembro que alguns políticos mais velhos, mais veteranos, puxavam minha orelha: menino, cuidado, não fala isso não, isso é perigoso. Porque até então eu não sabia disso, né? Eu era garoto, chegando e começando a conhecer o que era a vida pública, mas os burros velhos que estavam no palanque comigo estavam cansados de saber, né? E aí queriam me colocar aquele espírito frouxo deles, né? Cuidado, menino, cuidado, uma vírgula. Agora, ontem e hoje, né, nós temos subsídios de sobra para chamar esses caras de picaretas e de vagabundos, pela simples razão. Vou mostrar aqui para os amigos, né? Vou mostrar aqui para você que está acompanhando nosso programa, Flávio Azevedo, né? Por que é possível dizer isso? Por que é possível dizer isso? Por uma simples razão. Vamos lá, vamos agora, então, acompanhar a reportagem, né, que fala sobre a prisão desses picaretas aí. A reportagem, ela foi ao ar hoje pela TV Globo, né, no Bom Dia Brasil, né? O Chico Pinheiro e a Maria Luísa Guimarães apresentando lá, e trouxeram logo de cara essa informação. Foi a primeira notícia do Bom Dia Brasil hoje: a prisão de uma série de vagabundos que estão diretamente ligados a essa questão toda que nós estamos discutindo aqui do transporte público. Se você não viu a reportagem, vamos lá, vamos acompanhar agora essa reportagem aqui que saiu hoje pela manhã. Vamos ouvir aí. A gente começa essa edição com informações do Rio, porque a Polícia Federal está na rua para prender a cúpula do setor de transportes do Estado. Ana Luísa, os policiais estão em busca de 8 suspeitos de participação no esquema que pagava propina a políticos para beneficiar empresas de ônibus. Essa quadrilha movimentou 260 milhões de reais. O repórter Paulo Renato Soares tem detalhes dessa operação da polícia, que é um desdobramento da Lava Jato. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Chico.
Ana, bom dia a todos. A Polícia Federal está cumprindo 8 mandados de prisão agora de manhã aqui no Rio de Janeiro, também em Florianópolis e Curitiba. Nós acompanhamos o trabalho dos policiais aqui no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio, porque aqui neste prédio, num dos apartamentos, mora Lelis Marcos Teixeira. Ele é o presidente da FETransport, a Federação dos Transportes, que reúne as empresas de ônibus, os sindicatos patronais. As empresas são acusadas de pagar propina no valor de 260 milhões de reais a políticos e também a fiscalização, aos departamentos de fiscalização para que as empresas fossem beneficiadas. Lelis Marcos Teixeira já tinha sido levado para depor em março, numa outra operação da Lava Jato. São 8 mandados de prisão sendo cumpridos agora de manhã e um foi cumprido ontem. Jacó Barata Filho, filho de Jacó Barata, que é considerado o rei das empresas de ônibus no Rio, foi preso no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele estava com uma passagem só de ida para Portugal. E passagem só de ida, a Polícia Federal considera que ele estava tentando fugir. Temos informações também de uma prisão em Florianópolis de Rogério Onofre, ex-presidente do DETO, Departamento de Fiscalização. Só ele teria recebido 40 milhões de reais em propina. José Carlos Lavoura, conselheiro da FETransport, essa federação que reúne as empresas de ônibus, estaria em Portugal. Portanto, a Polícia Federal está avisando a Interpol. Chico e Ana. Ok, Paulo Renato, a qualquer momento a gente volta com outras informações com você aí. Agora, a parte dessa operação teve que ser antecipada para ontem à noite, com a prisão do empresário de ônibus, o Jacó Barata Filho, de quem a gente falou agora. A Polícia Federal descobriu que ele tinha, portanto, uma passagem com voo só de ida para Portugal. E, claro, ficou suspeita, isso ficou sob suspeita, e ele parece que sabia da operação e tentava, então, fugir. Jacó foi preso no saguão de embarque do Aeroporto Internacional do Rio. E os investigadores encontraram com ele o documento de quebra de sigilo bancário dele e dos outros suspeitos da operação. A reportagem é do Arthur Guimarães, Leslie Leitão e Mônica Teixeira. O empresário que tinha planejado deixar o Rio num voo para Lisboa saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim num desses carros da Polícia Federal com destino ao IML. Jacó Barata Filho é um dos maiores empresários de ônibus do Rio de Janeiro, filho de Jacó Barata, conhecido na cidade como o rei do ônibus. O empresário foi preso pela força-tarefa da Lava Jato quando já estava na área de embarque, reservada aos passageiros, por volta de 9 horas da noite de ontem. A Polícia Federal estava monitorando o empresário e, quando descobriu que ele estava tentando fugir para Portugal, antecipou a prisão dele, que estava prevista para os próximos dias. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz federal Marcelo Bretas, com base nas investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Há indícios de que Jacó Barata Filho pagou milhões de reais em propina a políticos do Rio. Segundo a Polícia Federal, o empresário iria embarcar para Portugal só com a passagem de ida comprada. Ele ficou apenas alguns minutos no IML para o exame de corpo de delito e, na saída, não respondeu às perguntas feitas pela repórter Flávia Januzzi. O senhor não pretendia voltar de Portugal? O senhor sabe que o senhor está sendo preso. Jacó Barata Filho passou a noite neste endereço na zona portuária do Rio, o prédio da Polícia Federal. Muito bem, então foi preso aí o senhor Jacó Barata, né? E mais cedo foram presos, né? Hoje, isso aí, o Jacó Barata foi preso ontem à noite, né? E hoje pela manhã, nomes que eu cansei de escrever em reportagens sobre transporte, né? Então, o senhor Rogério Onofre tradicional vagabundo, picareta, safado, né? Aí da fiscalização dos transportes no Rio de Janeiro, tomou a bagatela de 40 milhões de reais. Olha que beleza. Pois é, meu irmão. É por isso que os ônibus, as empresas não têm concorrência, né? Os caras aumentam passagem a hora que quer, uma tarifa que ninguém sabe que valores são aqueles, né? Uma conta que não conseguem explicar que diabo de passagem é essa, né? Tudo isso faz parte desse pacote, né? Tudo isso faz parte desse pacote. São 260 milhões de reais em propina do setor de ônibus para a classe política.
Para que essa grana? Presente de Natal? Para agradar porque o cara é amigo? Ou porque ele tem belos olhos? Conversa. É para que projetos como o da linha 3 do metrô não saiam do papel, né? Para que a população fluminense não tenha a melhor mobilidade. Na peça publicitária que eu reproduzi ainda agora, feita pelo governo do estado, né, o locutor oficial ainda diz, né, achei muito interessante que ele ainda diz que essa mudança no transporte público vai gerar qualidade de vida e mais saúde para a população. Olha só, que beleza. Ou seja, os caras sabem dessa necessidade e não é de hoje. Sabem disso há muito tempo, né? Só que o pescoço, a goela é larga, né? A goela é larga, a necessidade de roubar é muito grande, né? E aí, meu irmão, não dá para colocar em prática aquilo que vai levar benefícios para a população. Bom, e aí o meu amigo Marcos Fausto faz um comentário aqui que eu acho muito interessante aqui na nossa transmissão aqui no Facebook. Ele comenta que nem o Comperge causando o surto de crescimento do município de Itaboraí, esse sonho do transporte ferroviário saiu do papel. Nem com essa possibilidade fez os caras abrirem mão da sacanagem, né? Pois é. E assim, o que eu percebo, né, para os amigos que estão aí acompanhando nossa reportagem, o que eu percebo nitidamente é que existe uma tentativa flagrante, né, até de extorquir por parte da classe política, de extorquir esses empresários também, né? Como que se faz isso, né? Toda vez que requenta, todas as vezes que o assunto é requentado, né, da linha 3 do metrô, da necessidade de se implantar esse serviço, né, e tal, certamente a mala de dinheiro rolava, né? Então, quando o camarada tinha necessidade de pegar uma prata aí desses empresários, trazia o assunto à tona. Essa reportagem que eu passei ainda agora, essa peça publicitária, não é uma reportagem, é uma peça publicitária do governo do estado, do governo do estado para a população de 2010, 2011, né? Ela foi depois precedida por uma outra, né? O projeto depois recebeu mudanças, sofreu mudanças o projeto, né? E eu vou também passar para os amigos que estão aí acompanhando a nossa programação, essa promessa qual é? Essa já foi em 2013, né? Essa expectativa já foi criada em 2013, por ocasião da tentativa de se colocar no governo do estado o Luiz Fernando Pezão, que era secretário de obras e vice do Sérgio Cabral, né? E aí o governo do estado cria um outro projeto de mobilidade de massa aqui para a nossa região, que também não sai do papel. E por qual razão que não sai do papel? Por essas que nós já estamos discutindo aqui há algum tempo, né? O lobby do setor rodoviário, o lobby das empresas de ônibus, né? Distribuindo aí ao todo, em todo o processo, 260 milhões de reais em propina, em caixinha, em presentinho para a classe política, para os caras não tocarem o projeto, né? E eu vou apresentar para você aqui agora uma outra peça publicitária feita pelo governo do estado à época, né? Vou aqui reproduzir para você que está aí nos acompanhando, mais uma peça publicitária, essa já de 2013, essa já com um novo modelo de transporte, aquela lógica de passar o túnel por baixo da Baía de Guanabara não vingou, né? não rolou, o projeto foi cortado no meio, e aí criou-se uma estratégia de fomentar o transporte de Niterói até Itaboraí, né? O transporte, e aí já não seria mais na linha, no estilo de metrô, seria um transporte de superfície, né? Na minha opinião, uma treta que o governo do estado armou para pegar dinheiro de novo de propina dos empresários do setor rodoviário, bem feito, né, para todos eles, né, um prejudicando o outro, né? E pena da nossa população, pena de nós que somos reféns desses urubus, né? Mas, por outro lado, nós também não podemos reclamar muito não, porque o dinheiro dessa propina aí, boa parte dele é para ser empregado na época das eleições, para comprar apoio, comprar voto, botar gasolina no carro de cabo eleitoral morto de fome e etc. Mas vamos lá, vamos acompanhar
essa peça que foi produzida em 2013, falando sobre os avanços que nós teríamos aqui na nossa região no transporte público. Olha que bacana que ia ficar o negócio, não fosse a vagabundagem e a picaretagem da classe política que comanda o nosso Estado. Olha só que belezinha, né? Vamos apresentar o projeto aqui para você. Galera, vou repetir, moçada que está em casa nos acompanhando, né, pela Rádio Jornal 1340 em Milagres Fluminense, vai ficar com áudio aí. E a moçada que está me acompanhando via Facebook, assistindo a nossa programação ao vivo aqui pelo Facebook, com as nossas imagens, vão conseguir ver o projeto que está disponível na internet para quem quiser acompanhar. Vamos lá acompanhar mais essa. Os moradores de Niterói e São Gonçalo vão ganhar um moderno sistema de transporte leve, confortável, eficiente e ecologicamente correto, que garantirá a mobilidade entre essas duas cidades. Trata-se do sistema de monotrilho da linha 3, incluído no PAC Mobilidade Grandes Cidades, uma parceria entre os governos federal e estadual que vai melhorar a mobilidade urbana e assim a vida de aproximadamente 1.700.000 pessoas. A nova linha de monotrilho deve transportar em torno de 350.000 passageiros por dia. Estão previstas 14 estações ao longo de um percurso de aproximadamente 22 quilômetros. Araribóia, a primeira estação, será construída próximo à atual Estação das Barcas e irá compor o caminho Niemaias. O usuário terá acesso às barcas, ao monotrilho, aos ônibus municipais e intermunicipais e ao futuro VLT de Niterói, através de um grande terminal de integração que atenderá cerca de 600.000 passageiros por dia, a ser implantado pela Prefeitura de Niterói no âmbito da requalificação da área central da cidade, o projeto Enseada Real. O monotrilho da linha 3 será construído em via elevada devido ao baixo custo em comparação ao modelo subterrâneo, tornando-se economicamente viável. A via passará sobre as alças de acesso da Ponte Rio-Niterói. Um projeto de urbanização em Barreto vai revitalizar a área da antiga estação de trem, atualmente desativada. Ao lado da estação Barreto será implantado um pátio para a realização de pequenos serviços de manutenção dos trens. Calcula-se que 60% dos usuários da linha 3 terão como destino a cidade do Rio de Janeiro. A estação Vila Laje é a primeira estação em São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 1 milhão de habitantes. A região ainda não possui uma estrutura de transporte de massa. O projeto foi idealizado para oferecer uma alternativa aos atuais deslocamentos, realizados exclusivamente através de um sistema rodoviário deficiente, que provoca graves retenções de tráfego, refletindo negativamente na economia local e no meio ambiente. No coração de São Gonçalo, a estação Zé Garoto terá 2 acessos para atender a significativa demanda local. Esse sistema de transporte moderno e eficiente encurtará o tempo de viagem entre Niterói e São Gonçalo, principalmente nos horários de pico. Atualmente, o percurso chega a ser feito em 2 horas. Com a linha 3, o tempo de percurso será reduzido para 40 minutos. Em todas as estações está prevista a implantação de acessos por meio de elevadores para portadores de necessidades especiais, escadas rolantes e saídas de emergência. A estação Guaxindiba será implantada próximo à BR-101, permitindo assim mais uma integração intermodal.
Pela facilidade de acesso através da rodovia Niterói-Manilha, essa estação terá condições de receber a demanda proveniente de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu e Magé, em direção a Niterói e ao Rio de Janeiro. A manutenção dos trens será feita no pátio de Guaxindiba. A parceria firmada entre o governo do estado e a Petrobras possibilitará que a continuação do ramal ferroviário entre Guaxindiba e Itambi seja transformada em uma via de acesso especialmente destinada ao transporte de cargas pesadas, para atender ao Comperj. A faixa de domínio desta via, com aproximadamente 30 metros de largura e pista de rolamento com 10 metros, será totalmente cercada e monitorada, garantindo assim sua segurança e preservação. Esse novo acesso servirá de base para a futura expansão da linha 3, que vai resultar em mais 2 novas estações. A estação Itambi, que fará a integração com o Comperj através da estrada Convento, e a estação Visconde de Itaboraí, estação terminal, totalizando assim aproximadamente mais 14 quilômetros. O Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, o Comperj, será responsável pelo desenvolvimento de Itaboraí e dos municípios adjacentes, expandindo novas dinâmicas positivas para todo o Estado do Rio de Janeiro. Finaliza-se assim a primeira etapa da linha 3, rumo à integração com o Comperj. O sistema de monotrilho estabelece um patamar de modernidade para a mobilidade urbana, garantindo mais qualidade de vida para a população. Pois é, minha gente, você que estava aí acompanhando, né? Viu que beleza? Viu que maravilha essa arte produzida aí pelo governo do estado em 2013? Viu que joinha, né? Ou seja, os caras que estão sentadinhos lá sabem da nossa necessidade, sabem que nós estamos aqui levando 4 horas para ir e voltar para Niterói, para o Rio de Janeiro, sabem que isso gera impactos profundos na economia, nos orçamentos familiares, né? Na saúde das pessoas, né? Tô careca de saber. Não precisa ir lá dizer isso para os caras que eles sabem disso, né? O que a população não sabe é que tem uma série de sacanagem, de vadiagem, de picaretagem dessa turma que governa a gente, cara, né? E quando você trata desses assuntos abertamente, como nós estamos tratando aqui agora, ainda aparece um povo que eu acho que vive no mosteiro, né? Ou vive num convento, sei lá. Os caras parecem que não conhecem, não sabem que existe no mundo uma coisa chamada maldade, sacanagem, piranhagem, né, e tal. E que, sobretudo, aqueles que estão no comando da sociedade praticam de maneira deslavada e flagrante e tudo isso, né? Então, assim, fica muito nítido essa sacanagem toda que acontece, mas ainda temos um monte de gente que fala assim, não, mas eu não acredito não. Espero que agora acreditem. Vendo o seu Lesles Teixeira, da Fé Transpor, sendo preso, né? O senhor Rogério Onofre, que há muito tempo manda no Detro, preso, né? O senhor Jacó Barata, o papa do ônibus do Rio de Janeiro, preso. O senhor Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, já há muito tempo está preso, né? Então, assim, só falta agora, depois de tudo isso que aconteceu, a população fluminense largar de ser trouxa, né? E entender que essa turma que está hoje no poder, né? Salva-se aí 1%, o restante é todo mundo comprometido com um sistema sacana, né? E essas passagens absurdas que nós pagamos é para sustentar tudo isso, né? É para sustentar tudo isso. Esses quilômetros calculados aí, lorota, né?
Muita lorota nesse negócio tudo. A passagem não tem necessidade de ter esse preço todo. E, sobretudo, projetos como esse, que não saem do papel aí igual a linha 3 do metrô, né, que deveria estar funcionando há muito tempo para levar tranquilidade e qualidade de vida para a nossa população. Isso fica guardado na gaveta e quando o político está duro, sem dinheiro, ele tira isso da gaveta para poder o empresário se sensibilizar, né, e molhar a mão dos caras. É isso que está acontecendo, é por isso que foram todos presos, né? É por conta da delação premiada do senhor Jonas Lopes Filho, né? E que revelou uma série de coisas que nós sempre soubemos, né? Nós sempre soubemos. É claro que nós sempre soubemos que a cúpula da política do estado do Rio de Janeiro é composta por ratos, vagabundos e ladrões de toda espécie. Nós sempre soubemos disso, né? Sempre dissemos isso, mas, entretanto, continuávamos votando nessa corja, né? E boa parte da sociedade, ao ouvir falar isso, tapava o ouvido. Não pode dizer isso, não. A gente tem que provar. Está provado aí agora, os caras foram presos. Tudo ladrão, safado, né? E quem sustenta tudo isso somos nós, ao pagarmos a passagem para andar nesses ônibus sem vergonha, nesse transporte público um serviço pessimamente prestado ao nosso povo. Bom, vamos seguir em frente. Deixa eu ir aqui no intervalinho comercial e volto já para falarmos um pouquinho aqui sobre a questão da segurança pública, que também não podemos deixar de comentar esse tema, né, para ficar bem gravado na cabeça das pessoas aí, como que as coisas funcionam. Volto já. Farmácia Santo Antônio, a tradição que evolui. Medicamentos, produtos de beleza, higiene, presentes e perfumarias. Facilidade e agilidade no pagamento das suas compras. Com o cartão de compras da Farmácia Santo Antônio, você pode pagar em até 40 dias ou parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros, pagando as parcelas na própria farmácia. Faça o seu cartão de compras. Farmácia Santo Antônio, 15 de novembro, 209 e 129, Centro Rio Bonito. Entregas em domicílio. Fone 27340144. Farmácia Santo Antônio, a tradição que evolui. Programa Flávio Azevedo. Nas óticas Relógica e Reloarte você encontra o que tem de melhor por um preço menor. Óculos de sol e do seu grau das melhores marcas. Ray-Ban, HP, Victor Hugo, Wilson Vogue e muitas outras. Lente de contato até para o mesmo dia. Joias, relógios, utilidades para o lar e finíssimas bijuterias. Pagamento parcelado. Óticas Relógica e Reloarte, Rua 15 de novembro, 94, Getúlio Vargas, 59, Centro Rio Bonito. Fones 2734-1730 e 2734-2490. Óticas Relógica e Reloarte. Programa Flávio Azevedo. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, gente, vamos em frente agora. Aqui agradecer, rapaziada, aqui mandar um abraço aqui para Luciana Ribeiro, né, que coloca aqui o seguinte: olá, Flávio, estou te acompanhando com a esperança de que você fale que o prefeito vai pagar o salário dos contratados de dezembro. Olha, esse pagamento dos contratados de salário de dezembro de 2016 está difícil, hein? A velhaca da Solange foi embora, não pagou o pessoal, e o Mandiocão agora resolveu copiar o exemplo da velhaca que foi embora. Também não está pagando. Rapaz, que dificuldade, só tem nego mala nesse negócio. Um abraço aqui para minha amiga Vera, né? Dizendo que em Rio Bonito o transporte público é indecente. Eu concordo com ela, né? Essa indecência está em todos os segmentos, né? Recebo um telefonema aqui de um ouvinte também que pergunta o seguinte: Flávio, a sacanagem do pedágio da Via Lagos não está nesse negócio, não está metido nesse negócio do transporte público, não? Aí é o seguinte: tem sacanagem também, a gente sabe, claro que tem, né? Mas não é dentro desse pacote aqui, já é um segundo assunto, mas é claro que tem.
a privatização, né, a concessão da RJ 124, da Via Lagos, oferecida pelo governo do estado, ainda na época do governador Marcelo Alencar, né, picaretaço Marcelo Alencar, um dos criadores da vagabundagem no Rio de Janeiro, né? E, inclusive o Marcelo Alencar, um dos filhos dele é do Tribunal de Contas do Estado. Para os amigos verem como é que o negócio é sério, né? Como é que a vagabundagem ela vai passando de geração em geração. Inclusive o filho dele foi preso na última operação que teve aí, que prendeu todo mundo no Tribunal de Contas. O filho de Marcelo Alencar foi preso também e disse que é inocentíssimo. Pois é, mas é claro que tem sacanagem também no pedágio da Via Lagos, né? Na concessão, a forma do contrato e tal. Inclusive tem sacanagem também na prorrogação do contrato que foi feito agora por mais 20 anos, se não me engano. O contrato vencia agora em 2016 e tal, e o governador Sérgio Cabral parece que antecipou, né? E a Via Lagos deu como contrapartida a construção do muro de separação ali entre as vias, né? Mas tem mais coisa aí que daqui a pouco mais o Sérgio Moro, juntamente com o juiz Bretas aí, vão descobrir, né? É só a galera continuar fazendo a delação premiada. Mas vamos seguindo em frente aqui. Deixa eu lembrar aqui, meus amigos, dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, né? Já nós vamos falar aqui da segurança pública, né? Mas vamos aqui falar para você da Tutores Educação Multidisciplinar. Invista no seu futuro, né? E lembrando que lá na Tutores tem um intensivão para a galera que vai fazer aí Enem, vestibular, né? A Tutores Educação Multidisciplinar funciona na rua Dr. Francisco de Souza, início ali da Avenida Epifânia, lá no número 310, e minha amiga Daniela com a sua equipe está lá aguardando você no centro de Rio Bonito. O telefone é 3634-0809, né? Tutores Educação Multidisciplinar. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. Ligue 3634-1048. Ligou, pediu, o Henrique entregou. Escola Criar, na Mangueirinha, né? Deixa eu lembrar aqui para você também do Ible Curso de Idiomas e Profissionalizante, na Avenida 7 de Maio, número 640, em frente à Igreja Batista Betânia, 2734-2852. O Instituto Flor do Amanhecer, comando lá do meu amigo Dr. Nogueira, que no próximo sábado vai oferecer o curso de Enneagrama. Descubra e melhore sua personalidade. 3634-7766, o telefone lá do Instituto Flor do Amanhecer, comandado lá pelo meu amigo Dr. Nogueira e pela sua esposa, a doutora Ruth, né? GEM Imóveis, no centro de Rio Bonito, locação, compra, venda, setor jurídico próprio, Rua da Conceição, número 93. Boteco do Miranda, né? O antigo Mirassol agora é Boteco do Miranda, lá sob o comando do meu amigo Gustavo, né? De terça a domingo, sempre atendendo você à noite, e aos sábados, somente aos sábados, atendendo você a partir de 10h30 da manhã, com aquela comida de boteco bacana, com aquele tira-gosto, e para quem curte uma cervejinha gelada, né? Padaria Guimexe, o melhor da confeitaria e da padaria em Rio Bonito, lá na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Um abraço ao meu amigo Marcelo e toda a sua equipe, que sempre nos recebe com muito carinho, né? Fabinho Lava Jato, no centro de Rio Bonito. Um abraço ao meu amigo Fabinho. Gran Medicina Laboratorial, no centro de Rio Bonito, lá na Avenida 7 de Maio, número 308, referência em serviços laboratoriais da nossa cidade. Vamos lembrar para você que está presente a Gran em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito, sendo a sede, né? E lembrar para você também aqui da Farmácia Dois Irmãos, que agora está de cara nova, né? Viva mais agora a Farmácia Dois Irmãos, 2734-1656, com melhores preços, né? Para oferecer uma melhor opção aí aos usuários e clientes da Farmácia Dois Irmãos, no centro de Rio Bonito. Bom, ainda sobre aqui a minha amiga Luciana Ribeiro, né, que falou aqui da questão dos contratados de dezembro que ainda não receberam. A minha amiga a doutora Vera diz aqui que as férias também não estão sendo pagas, ou seja, rapaziada que tira férias aí na prefeitura de Rio Bonito, as férias não são pagas. É mole isso, rapaz, é cada coisa, né?
Bom, gente, nós vamos aqui agora tratar da questão da polícia militar, né? A gente não pode deixar de falar desse assunto, né? Quem deveria Eu costumo sempre dizer para os amigos que acompanham a nossa programação o seguinte: jamais, vou repetir, falei isso aqui semana passada e vou repetir hoje, nunca culpei e não devemos culpar a polícia pelos problemas de segurança em nossa sociedade, né? Parte dos problemas da segurança que nós enfrentamos somos nós os causadores, nós quanto sociedade, né? Somos nós os causadores, e o poder público no setor político, né? Que acaba fazendo média, né? Acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Assim que funciona o setor político, né? E aí acontece esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje, de insegurança, de aumento da violência e tal. Jamais culpo a polícia pelos problemas de segurança que a sociedade enfrenta, né? Entretanto, nós sabemos que nas forças policiais, assim como em todos os demais setores, nós temos vagabundos a dar com pau também, né? Se na sociedade tem um monte de picareta, por que na polícia não vai ter, né? Nós temos jornalista vagabundo, nós temos advogado picareta, nós temos padre, pastor, gari, mau caráter. Por que na polícia não vai ter também os seus picaretas e pilantras, né? É claro, né? Só faço sempre aquele apelo: por favor, meus amigos, para com esse negócio de os amigos que são policiais, quem eu respeito muito, para com esse negócio de estar defendendo um vagabundo, marginal, porque não é à toa que as investigações estão aí, né? E foram presos mais de 80 policiais, né? Uma galera, e todos eles, em vez de combater a violência, simplesmente estavam se associando, eram sócios da criminalidade, do tráfico de drogas, e o pior, ordenando aos marginais que viessem para a rua assaltar pessoas, roubar pessoas, para poder levantar o dinheirinho da propina que seria oferecida aos policiais, né? Então, assim, o meu Fusca que foi roubado lá em 2015, eu já sei onde está, na mão de algum policial, né? Depois desse áudio aí, o senhor me desculpa, viu? Os meus amigos policiais de bem, me desculpem, mas o meu Fusca foi roubado por algum policial. É claro que quem levou foi um ladrão, né? Mas entregou a um policial para pagar algum tipo de propina. Então a culpa é deles, né? Do meu carro que foi roubado e de muitos outros, sobretudo depois desse áudio que nós ouvimos aí. E eu vou reproduzir agora para os amigos a reportagem que foi ao ar ontem no Fantástico. Se você não pôde acompanhar o Fantástico ontem, vou reproduzir aqui para você. A reportagem foi ao ar ontem no Fantástico, falando sobre o modus operandi, né? E por que nós temos total interesse nisso? Porque o batalhão da propina, o batalhão da sacanagem, era o de São Gonçalo, né? E boa parte dos veículos roubados, dos assaltantes que são capturados aqui na nossa região, sobretudo os carros roubados, os ladrões que estão transitando por aqui, eles são das comunidades de São Gonçalo. Então os caras estão vindo para Rio Bonito, estão vindo para Tanguá, né, aqui para a nossa região. A segurança está uma calamidade aqui na nossa região, né? E aqui, sobretudo os municípios de Tanguá e Rio Bonito, que sempre foram tão tranquilos, né? Um pouco de Silvio Jardim também. Cidades que sempre foram tão tranquilas estão sendo vitimadas de forma muito forte pela insegurança, pela violência, né? Esses marginais vêm exatamente desse complexo de bocas de fumo que nós temos em São Gonçalo, e aí a gente descobre, através dos últimos acontecimentos, que essa onda de assaltos ela é provocada pela própria polícia, né? Que estava se locupletando através do seu poder de segurança, né? E usando os marginais como bucha de canhão, né? E os marginais são tão bobalhões, né? São tão despreparados, né? Que não percebem que estão sendo simplesmente usados, né? Se tivessem um pouquinho a cabeça no lugar, iam aprender quanto que eles são bobalhões, né? Bom, isso é um longo assunto, né? Mas vamos à reportagem da
se tivessem cérebro, não estavam traficando e roubando, né? Estavam trabalhando, criando um negócio, né? Alguma maneira de viver na legalidade, não na picaretagem, na bandidagem que vive. Bom, vamos lá, vamos acompanhar essa reportagem de ontem do Fantástico, né? Que trouxe assim elementos novos, né? E para você que não acompanhou, vamos agora seguir aqui. Quem está na Rádio Jornal 1340 me acompanhando, ouvido colado na caixinha, né? Vai ouvir a reportagem do Fantástico. Galera que está me acompanhando via Facebook vai poder acompanhar aqui a nossa reportagem com o vídeo que foi transmitido ontem, né, pelo Fantástico. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Quem deveria garantir a segurança pública era, na verdade, comparsa de bandidos. Foi o que revelou a Operação Calabar. Prendeu esta semana mais de 80 policiais militares e mais de 20 traficantes no Rio de Janeiro. Escutas telefônicas mostram a relação estreita entre PMs e bandidos. Um esquema que foi desvendado graças à ajuda de um homem que você vai conhecer agora. Eu tinha medo dos dois, porque tanto o lado dos traficantes, pelo lado dos policiais, eu sei que eles matavam, são cruéis e matavam muito, tinha medo, continuo tendo. O homem que esconde o rosto por medo de morrer decidiu que não ia mais esconder o que sabia sobre PMs corruptos. Ele era o gerente da propina. Pegava dinheiro com traficantes para pagar policiais que estavam a serviço do crime. Para comprovar o que o delator contou, os investigadores gravaram mais de 20 mil conversas entre os PMs e os criminosos. E apareceu de tudo nas ligações. Policial mandando ladrão roubar. Tá buscando, velho. Tem que pagar, mano. Paga eles. O tamanho do Antônio Soares é brabeza, mano. Amanhã acho que eu lavo. Parceiro, bota alguém pra poder roubar alguma coisa na rua, tá ligado? Pra cobrir esses R$5 aí dos pedores, parceiro. Solta esses pitbull tudo pela rua aí, parceiro. Policial vendendo arma pra bandido. Na conversa, 9 é uma pistola 9mm. E aquela 9 lá, aquela parte que você falou lá em duas vezes? Tá interessado? Vai interessar, pô. 6 duas vezes que tu falou, pô. Tô interessado. Faço, pô. Pra vocês eu faço, mano. Policial fardado assumindo um ponto de venda de drogas no lugar dos traficantes e vendendo as drogas. Tô indo. Pode vir. Leva tudo. Leva tudo, pô. Na vontade. Nada de vir, então. Ele vem aí, ó. Pedrão. Vem. Quanto você quer? 3 potes pro meu amigo dele. Vai lá. Adianta aí. Desculpa aí, valeu? Suave. Tá, pode mandar vir que eu vou ficar vendendo pelo vacilo. Nesta outra escuta, o mesmo policial aparece contando vantagens sobre o que tinha feito. Ontem eu brinquei, mano. Ontem eu fiz uma caminhada na chumba e eu saí atrás da boca nele. O moleque tava comigo, ficou de bobeira. Ele diz que o crime tinha sido lucrativo. Aí você já sabe o final da história, né? Como é que é lá, né? Saí bonito ali da chumba. Ainda ficamos lá, ainda vendendo aí, tempão pra você ver. O cabo Marcelo Bento Vidili acabou sendo o primeiro policial preso durante as investigações. As imagens exclusivas mostram o momento em que ele recebeu voz de prisão. Era abril do ano passado. Bota a mão no carro, todo mundo! Todo mundo com a mão no carro! Os investigadores dizem que o cabo Vidili tinha acabado de receber propina de traficantes. Cadê o nome? Teu nome? Vidili? Vê se tem arma dentro do carro aí, por favor. Você tá de serviço hoje assim? As vozes dos PMs nas escutas telefônicas foram identificadas uma a uma no laboratório de inteligência do Ministério Público. Os resultados só saem daqui quando nós temos certeza absoluta e inquestionável. E é uma prova científica. Absolutamente. O delator diz que o dinheiro da propina era a garantia de que os criminosos não seriam incomodados. E ele prestava serviços para os policiais corruptos e os traficantes em 50 das 100 comunidades de São Gonçalo, a segunda maior cidade do estado do Rio e uma das mais violentas. Já acordava preocupado com dezenas de mensagens, dezenas de chamadas, tanto pelo lado dos policiais, tanto pelos traficantes.
Eles querendo encontrar comigo, querendo saber se eu já tinha entrado em contato com as comunidades, que eles não estavam atendendo, se alguém estava se recusando a pagar. E os traficantes ligando, perguntando se já estava tranquilo, se podia vender, né, a droga deles tranquilo, se os policiais não iam adentrar, se o acordo estava firmado, que ele disse, não tinha problema algum. A cumplicidade entre quem deveria defender a lei e os criminosos não tinha limites. Nesse mundo em que não existia divisão entre polícia e bandido, só uma regra não podia ser desrespeitada: dívida de propina era paga com a vida. O delator conta que foi testemunha no dia em que um PM deu a sentença de morte ao traficante. Ele vai dar o seguinte recado: ele só ia matar um porque era 1.000. Se fosse 2.000, ele mata 2, se fosse 3.000, ele mata 3, se fosse 4, ele mata 4. E realmente, avisei, ele cumpriu também. Prometido dele, adentrou a sua comunidade e matou um traficante. O homem que entregou o esquema foi preso em fevereiro do ano passado, com drogas, armas e R$28 mil. Dinheiro de propina para os policiais. Ele explica por que decidiu falar. Quando eu vim para a delegacia, que ninguém falou em propina, ninguém me pediu dinheiro para me soltar, eles poderiam ter pego o dinheiro, as armas, né, ter pedido mais alguma coisa, ninguém falou nada, só falou em prender e investigar. Aí eu vi a seriedade dos policiais e acabei relatando tudo. Vi que poderia realmente confiar e era o único jeito de eu me manter vivo. Na última quinta-feira, policiais estavam atrás de policiais nas ruas do Rio, na maior operação contra PMs corruptos da história do estado. 600 homens para cumprir 172 mandados de prisão, 96 contra policiais militares. 83 foram presos, 13 estão foragidos. Todos pertenciam a um único batalhão, o 7º Batalhão, que já é conhecido por outro crime. Há 6 anos, o então comandante da unidade e 10 PMs foram condenados pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli. Ela foi morta com 21 tiros na porta de casa, horas depois de mandar prender 3 policiais do batalhão por envolvimento com a milícia e grupos de extermínio. Agora, a investigação revela que esses outros PMs presos na operação desta semana usavam a farda e a arma para lucrar com o tráfico, enquanto a população ficava com o prejuízo. A gente sabe que o índice de violência em São Gonçalo é altíssimo. E pela investigação, a gente chegou à nítida conclusão que esse pagamento de propina pelo tráfico para os policiais militares, ele causa não só a falta de fiscalização e repressão ao tráfico de drogas, mas também a todas as outras condutas criminosas praticadas pelos meliantes da cidade. Quando nós temos o PM na rua para combater, no lugar dele combater, ele se vende aos criminosos, realmente é uma decepção. Até quando precisavam mostrar algum serviço, os PMs contavam com a parceria dos bandidos. Uma dessas operações forjadas, eles entraram em contato comigo, pediu para eu entrar em contato com uma comunidade, qualquer uma, para eles fazerem uma apreensão, aquele dia de drogas, levar para a delegacia. E entrei em contato com o Morro da Dita, no bairro do Jockey, e o traficante concordou, deixar alguma droga para ele lá e tal, eles pegarem e sair da favela. O delator foi fundamental para as investigações porque é dono de uma memória fotográfica. Sem a ajuda de papéis ou qualquer tipo de anotação, conseguiu se lembrar de nomes, datas, situações e até placas de carros da PM. Ele descreveu com detalhes os crimes e quem estava por trás deles. Os investigadores estimam que os PMs corruptos do batalhão de São Gonçalo movimentavam R$1 milhão por mês. Eu me dei conta mesmo que eu tinha essa grande confiança por parte deles, né, e vamos dizer assim, absoluto nisso, foi quando eu comecei a entregar dinheiro dentro do próprio batalhão. O Ministério Público quer saber agora se oficiais tinham conhecimento do esquema. O colaborador, ele tinha contato com os policiais da ponta, da atividade, policiais que ficam na rua. Agora, foi pedido pelo Ministério Público, pelo GAECO, a instauração de um inquérito para a continuidade das investigações
E se aparecer algum policial de patente superior, ele vai ser tratado da mesma forma. Eles serão julgados, processados e submetidos a um processo administrativo disciplinar. Findo esse processo, o comando decidirá pela permanência ou não desses policiais nas fileiras da corporação. E serve certamente como alerta para outras unidades perceberem que isso de fato acontece e que precisa ser reprimido. Parece óbvio. Polícia e bandido não deveriam estar do mesmo lado. Brota aí, mano, comer um churrasco. Fala aí, meu mano, a gente é trem, mas não vai dar ruim não? A gente tá de paisano mesmo, vai dar ruim, não vai não? É isso aí, minha gente. Reportagem aí sobre a questão da polícia, né? Policiais presos, né? E aí nós sabemos o porquê. Uma das razões dessa onda de assaltos aqui na nossa região, né? Muito se fala, muito se reclama. Eu quero voltar a dizer para os amigos, né? Aqui com coração aberto. Eu quero voltar a dizer para os amigos o seguinte, vou reproduzir aqui o que eu tenho falado. A questão da insegurança, do aumento da violência, não é culpa da polícia, né? É culpa de uma série de agentes, entre eles a polícia, né? Mas a sociedade tem responsabilidade nisso, principalmente a sociedade, né? A classe política tem sua responsabilidade, e a polícia faz das tripas o coração para resolver o problema, né? E dentro desse quadro de profissionais que trabalham para oferecer segurança à sociedade, é claro que, como acontece em outros tantos setores, nós temos aí os picaretas e vagabundos que não correspondem, né? Não correspondem ao que nós esperamos deles, né? Isso acontece em todos os setores, em variados setores, não é diferente com as polícias, né? Eu acho que cabe uma boa de uma reflexão sobre esse tema, né? Qual a nossa participação nesse processo, né? E meus parabéns aí aos bons policiais que resistem a toda a prova, né? Salários atrasados, mal remunerados, carros sucateados, e os caras se mantêm firmes ao seu ideal de proteger e servir, né? Como diz o slogan aí da Polícia Militar, né? E meus pêsames a esses maus brasileiros, né? Que, como muitos outros que transitam em variados setores, né? Se corrompem por conta da vida fácil, do olho grande, né? E etc, 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 etc. Bom, vamos aqui ao intervalinho comercial e volto já para tratarmos aqui de algumas notícias locais aqui, trazendo para você nessa tarde de 3 de julho de 2017. Intervalinho rápido, volto já. Programa Flávio Azevedo. Conecte Internet, sua melhor conexão. Conecte planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total. Chega de cai. Venha pra Conect, você vai gostar. Ligue 21 2747 2116. 21 2747 2116. Conect Internet, sua melhor conexão. Quer o preço mais baixo e a menor prestação? Na Casas Bahia, a economia tá na mão, com parcelas pequenininhas sem juros. Aproveite agora mesmo, na loja ou no site. Em guarda-roupa de casal Lages. Nossa! Por R$ 29,90 mensais, em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Use seu app GTS. E com o Retira Rápido Casas Bahia,
Bahia tem produtos para comprar hoje no site e retirar amanhã mesmo na loja. Casas Bahia, na loja, no site e no celular. Zacaro, você não existe sem mim. Alô, moçada maravilhosa! O Forrozão do Tota na Praça do Jardim Imperial em Itaboraí. A casa da família forrozeira apresenta neste sábado eles, as feras, Ceará Garotos Sem Preconceito e Irmãos Leandro. Eu disse Ceará Garotos Sem Preconceito e banda Irmãos Leandro ao vivo e com damas grátis até às 11h30 da noite. É sábado, é neste sábado no Forrozão do Tota na Praça do Jardim Imperial em Itaboraí. Forrozão do Tota, a maior e melhor casa de forró da região. Aí a gente se encontra lá, viu? Classificação 18 anos. Você me vendeu, me surpreendeu e tirou o som. Só do milho, pamonharia, onde você encontra suco de milho e outros produtos dessa iguaria. O mais seu moço vem nos visitar e essa delícia venha comprovar. Pamonha, cura e bolo, fresquinho e muito gostoso, pode chegar. Sou do Milho Pamonharia, rodovia BR-101, quilômetro 270, Rio Bonito, sentido região dos Lagos. Sou do milho, sou do milho. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, estamos aqui de volta ao programa Flávio Azevedo, lembrando para você aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo, né? Farmácia Dois Irmãos, agora Viva Mais, né? Gran Medicina Laboratorial, Fabinho Lava Jato, Padaria Guimexe, Boteco do Miranda, Gen Imóveis, Instituto Flor do Amanhecer, Ible Curso de Idiomas, Escola Criar, Baeta Gás e Tutores Educação Multidisciplinar, né? Um abraço aí para você que está ligado aí na nossa programação aqui no programa Flávio Azevedo, na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Vamos seguindo aqui, ainda agora tocamos aqui a publicidade aqui, né, do parceiro aqui de programa Flávio Azevedo, a Connect, né? E na última sexta-feira eu fui lá acompanhar o sorteio, que a dona Laide foi a vencedora da televisão, da Smart TV, né? Na última sexta-feira. Dia 30, né? Dia 30? Dia 30, né? E aí nós acompanhamos lá e produzimos uma reportagem por lá e gostaria de trazer para você. Antes de falar sobre isso, né? Eu quero lembrar para os amigos que Rio Bonito momentaneamente, o município de Rio Bonito momentaneamente está sem secretário de Fazenda. O secretário municipal de Fazenda, Glauco Azevedo, foi exonerado a pedido, né? O Glauco está indo para o município de Nova Iguaçu, vai trabalhar por lá, o ex-secretário agora de Fazenda de Rio Bonito, né? E, segundo as informações, um pacote de técnicos da área pública de Rio Bonito e do grupo do prefeito Mandiocão estão migrando para Nova Iguaçu. O próximo nome pode ser o secretário de Saúde, Matheus Neto, né? Que em entrevista, que já reproduzi aqui no nosso programa, confirmou, né, que recebeu o convite do prefeito Rogério Lisboa, do PR, mesmo o partido do Matheus Neto, né, para que ele assuma a Secretaria de Saúde lá. Bom, Matheus acabou se qualificando, né, como um técnico importante da Secretaria de Saúde, né, conhece bastante o funcionamento do Serviço Único de Saúde, né, e seria uma perda para Rio Bonito, sobretudo para o prefeito Mandiocão, a saída dele, né. E, por outro lado, para o Matheus Neto, seria muito bom, se ele for realmente candidato a deputado estadual, como está sendo comentado, como está sendo especulado, né? Estar em Nova Iguaçu, uma cidade da Baixada Fluminense, com uma população 10 vezes, 20 vezes maior do que a cidade de Rio Bonito, ele teria aí chances muito grandes de ser eleito, né? Sobretudo com uma máquina como essa, a Secretaria de Saúde, em suas mãos. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos, mas, por enquanto, só quem deixou a pasta foi o secretário de Fazenda, Glauco Azevedo, que não está mais respondendo pela Secretaria
de Fazenda, né, de Rio Bonito. O prefeito Zé Luiz ainda não anunciou quem será o seu substituto, né, e vamos aguardar quantos mais irão lá para Nova Iguaçu, compor lá a equipe do prefeito Rogério Lisboa. Bom, vamos seguindo em frente aqui com a nossa programação. Então, deixa eu reproduzir para você que está nos acompanhando aí a reportagem que nós fizemos lá por ocasião do sorteio lá da Connect na última sexta-feira, né? Vamos acompanhar aí para você. Vamos lá. Nossa ganhadora da nossa Smart TV. Fala o bairro primeiro. Não tem. Fala o bairro. Fala o bairro. Fala o bairro. Bairro da Ampliação. Vamos lá. De acordo com o regulamento, né? A pergunta foi: qual é o melhor provedor de acesso à internet? A nossa cliente vencedora respondeu: Connect Internet. O nome completo da nossa assinante foi... Rufa os tambores aí, galera. Prepara aí, agora. Eu vou mostrar, hein? A senhora Alaide Santana de Andrade. Santana de Andrade, pode vir pra cá agora. Nós estamos aqui te aguardando para você receber a sua Smart TV 42 polegadas. Beleza? Tranquilo? Vem pra cá que nós estamos aguardando, hein? Estamos na expectativa de você chegar aqui para eu te dar, para nossa equipe, né, te entregar a Smart TV 42 polegadas. Beleza? Pode rasgar. Rasga mesmo, rasga o papel. E aí vamos lembrar para você que a dona Laíde chegou em 15 minutos, cara. Ah, o pessoal pulou bem. Foi cuidado com carinho. TV nova em casa, Netflix à vontade, YouTube. Pode assistir tudo aí através da Connect aí agora em casa. Pode ligar a internet na televisão, pode ligar a internet na TV agora aí. Você pode acessar a internet pela TV. Show aí. Pronto. Show! Vai curtir a TV. Pode curtir, é só Deixa eu só perguntar a dona Laíde aí. Fala, dona Laíde, quanto tempo que a senhora é cliente da Connect, mais ou menos, e como é que foi aí a surpresa de ter ganho esse prêmio? A surpresa foi muito boa. Tem mais um ano que somos clientes da Connect. E desde quando a gente adquiriu o serviço, a gente nunca pagou atrasado, sempre pagamos em dia. E hoje foi uma surpresa ter esse presente, esse brinde da Connect. A senhora estava na rua e encontrou o mensageiro vindo dizer que tinha... Não, eu estava trabalhando e quando eu estava indo embora, encontrei com meu esposo vindo, disse que tinha ligado daqui, mas não deu recado, não deixou recado para falar comigo. Aí quando eu cheguei aqui, foi surpresa, quem era da televisão. Que bom, foi surpresa. A senhora imaginava que seria o sorteio? Imagina que hoje era dia de sorteio. Já estava na expectativa, né? Não tinha certeza se era eu que tinha ganhado. Cheguei aqui com uma surpresa muito boa. Obrigada. Parabéns, dona Laíde. Felipe, aproveita e fala um pouquinho da Connect aí, presenteando seus clientes e causando essas surpresas boas aí. Parabéns, cara. Obrigado, cara. Eu fico muito feliz porque a gente sempre busca o melhor para os nossos clientes, a gente está sempre promovendo ideias para cada vez melhor, né? Cada vez atender o cliente melhor. E isso é uma ideia aí do marketing, o pessoal, o Juan, o Douglas, vem trabalhando muito aí nesse sentido de estar participando junto com nossos clientes aí, fazendo uma empresa bem organizada, bem junto com os clientes aí. Fico muito feliz mesmo, fico
muito feliz por ela ter recebido essa TV aí e agora seguir para frente aí com novos planos, com novas ideias, tem mais promoção aí, fiquem atentos aí que vai ter mais coisa boa aí. Eu perguntei ao Sandro e vou perguntar para você também. Um crescimento assim, bem bacana da Connect esse último ano, sobretudo, né? Muito, muito. Nós estamos buscando novos horizontes aí, né? A gente vem falado até muito nisso daí. Projetos novos para centro do Rio de Janeiro, onde estão as grandes operadoras, projeto de FTTH, que é fibra ótica em casa. Então a gente está buscando novidades e soluções, novas soluções para cada vez ser melhor. Perfeito. Parabéns, irmão. Obrigado aí, valeu, gente. Sua melhor conexão, Connect, planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total, chega de caicai, venha pra Connect, você vai gostar. Ligue 21 2747 2116, 21 2747 2116. Muito bem, tá aí, a reportagem que nós produzimos na última sexta-feira lá com a galera da Connect, né? Parabéns aí a dona Laide, né, pelo prêmio, pela conquista, parabéns ao Felipe Pereira Flores Sá, né, que é o comandante lá da Connect, sucesso aí para ele, né? E vamos aqui seguindo a nossa programação.